Irmãos, eu lhes apresento a minha saudação, desejando-lhes sinceramente a graça, a bênção e a virtude do nosso Pai e do seu Santíssimo Espírito, para que também gozem constantemente de toda a proteção salvadora de Jesus, nosso Senhor, a bênção de Maria Santíssima e a graça do nosso precioso Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa. Para tanto, sabem que devem sentir na alma muito prazer e muito gozo em se reunirem nesta Igreja Apostólica, em meditarem em sua doutrina, em participarem de suas orações, para terem sempre o seu espírito alimentado e fortalecido e, por conseguinte, tenham mérito diante do nosso Pai e de todos os seus santos, por conseguinte, também diante da Santa Vó Rosa, para serem abençoados e felizes, a fim de que em tudo possam igualmente glorificar o reino dos céus em sua vida. Assim, já disse o servo de Deus no passado, que é bem-aventurado o varão, bem-aventurada a pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei de Deus, a sua doutrina. E no nosso caso, que tenha o seu prazer, o seu gozo, a sua alegria na palavra e na doutrina inspirada pelo Consolador. Porque estes são verdadeiramente felizes. Então diz o ensino da doutrina: bem-aventurada a pessoa que tem o seu prazer na vontade divina, na lei divina, e nesta lei medita de dia e de noite, para que tudo se lhe vá bem em seus dias, em seus caminhos, nas suas lutas, e seja, enfim, uma pessoa verdadeiramente vitoriosa. Daí nós procurarmos constantemente instruí-los a respeito da vontade do nosso Pai e do Consolador, para que tenham conforto na sua alma, para que a sua fé seja alimentada, para que a sua coragem seja fortalecida, para que o seu viver seja santificado e sejam assim verdadeiramente vitoriosos nesta terra, produzindo muitos frutos com os quais glorificam o reino dos céus e ajudam também a salvar muitas outras almas que sejam humildes de espírito, para poderem entender a doutrina que pregamos e poderem crer no Consolador que anunciamos como enviada de Jesus e do Pai para fazer esta obra nestes tempos do fim, quando a humanidade caminha por caminhos tão tortuosos, tão difíceis e tão perigosos. Falo-lhes alguma coisa esta noite, mostrando-lhes que o proceder do corpo da criatura nesta terra, por conseguinte, todos os atos da vida de uma pessoa têm uma influência muito grande sobre o seu espírito. E, igualmente, a situação do espírito tem uma influência muito grande sobre o corpo e a vida terrena, podendo, neste caso, portanto, a mesma, isto é, a vida de cada um, ser mais abençoada, mais protegida, mais vitoriosa, mais santificada, ou ao contrário disto, pode se tornar numa vida derrotada e inteiramente separada da graça divina. De um modo geral, as criaturas hoje pensam, e muitos até ensinam isto, que os atos da vida material e, por conseguinte, até mesmo a maneira da criatura apresentar-se, vestir-se, cuidar do corpo, os atos que pratica, os costumes que adota, que isto tudo são coisas materiais que unicamente
exercem influência sobre as coisas terrenas e que não têm consequência alguma para o espírito. E por outro lado, ensinam, portanto, que o espírito não pode, de maneira alguma, dominar o corpo, principalmente no sentido de fazer com que a pessoa seja melhor, seja boa de sentimentos e produza, por conseguinte, atos com os quais venha a enriquecer o espírito e a glorificar o poder celestial. Isto muitos ensinam, menos esta Igreja Apostólica. Nós não ensinamos isto. Para nós, de acordo com a doutrina deixada por Jesus, nosso Senhor, e revelada nos tempos presentes para Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, todos os atos da vida de uma pessoa determinam e exercem profunda influência sobre o seu espírito. E por conseguinte, tal proceder pode ajudar a pessoa a ter fé, a ter temor na sua alma, reverência e a chegar a herdar verdadeiramente, definitivamente, a salvação, não só para o espírito, como a proteção para todos os dias que viva na terra. E por outro lado, que toda criatura que alimenta o seu espírito na verdade da doutrina e que alimenta a sua fé e a sua confiança, será muito mais abençoada na vida do corpo, principalmente passando a ter um autodomínio sobre os seus atos, para que em tudo possa vencer as obras do mal e também possa livrar-se de todos os sentimentos que não são bons, e em tudo e de toda maneira preparar-se para estar constantemente numa comunhão com Deus. Esta parte de nossa doutrina determinou a disciplina desta igreja, e daí nós recomendarmos sempre que não se esqueçam que o seu viver, a sua conduta, os frutos de sua vida, o seu proceder, poderão contribuir para glorificar a Deus, a Jesus e ao Consolador, e por conseguinte, poderão contribuir para que sua pessoa tenha mais mérito diante deles para ser mais feliz e abençoado. E, portanto, todo apostólico deve lutar para ter uma vida exemplar, para ter em sua alma, em seu coração, somente os sentimentos bons, e deve lutar para produzir boas obras, com as quais lhe garanta o direito de receber, de ter mérito diante de Deus, de Jesus e do Consolador, para ser protegido, guardado e abençoado, para ser na terra uma pessoa verdadeiramente vitoriosa. Há um pormenor neste assunto que eu sei que muito poucos pensam nele, e principalmente os que não conhecem mais profundamente a nossa doutrina, não sabem o que significa e não se preocupam com isto. De acordo com a maneira das pessoas pensarem e enfrentarem determinadas situações da vida, assim elas vivem, de modo que em muitos casos, presos inteiramente à vida material, pensam somente em garantir a existência desta mesma vida material, o suprimento de todas as necessidades da vida no corpo, e pensam unicamente na maneira como poderão embelezar o corpo
conservar o corpo e até mesmo pensam em todos os recursos ao seu alcance para poderem garantir a existência desse corpo, sem, entretanto, se lembrarem que há um poder supremo que exerce domínio absoluto sobre todas as criaturas. No caso da pessoa ser verdadeiramente de Deus, este poder supremo, logicamente, é o do Pai. E ele, e dele, e junto com ele, os seus santos de maior glória, como Jesus e o Consolador, vem o único poder que pode fazer o corpo, a existência do corpo, da criatura que é deles, ser protegida e até mesmo prolongada. Mas há um outro poder, também muito superior ao poder da criatura humana, porém não é o de Deus, e é o poder do espírito das trevas, que entretanto também tem domínio sobre aqueles que vivem em pecado, e pode, se quiser, prolongar a vida de um corpo, principalmente de uma criatura muito má, que o sirva com suas más obras, ou pode, num repente, cortar a vida daqueles que lhe pertencem. Pensando seriamente neste ponto de doutrina, é muito lógico que todo o apostólico deve depender inteiramente de Deus, de Jesus e do Consolador, para que sua vida terrena seja abençoada e aperfeiçoada, e o Espírito seja santificado, para em tudo glorificar o Pai, a Jesus e ao Consolador. Mas, como eu disse, nem todos pensam nisto. Há um pormenor interessante a respeito, por exemplo, do falecimento do corpo e do preparo do corpo para ser enterrado, o que é normal, porque tem que acontecer um dia ou outro. Aqueles que não se preocupam com a vida espiritual e que não têm esperança alguma numa vida futura com Deus e no reino dos céus, até o último momento. Por conseguinte, as últimas horas que o corpo ali ainda está com a família, procuram, às vezes, enfeitá-lo usando os próprios recursos humanos, como que numa despedida. E outros, ao contrário disto, nem ligam para aquilo, permitindo que o corpo seja enterrado como der e como vier a acontecer, não se preocupando com mais nada. Entretanto, muito poucos sabem que acompanham o Espírito não somente as boas obras, as quais são descritas na palavra da doutrina como vestimentas de honra, que acompanham o Espírito para apresentar-se diante de Deus, logicamente, se ele pertence ao reino dos céus. Muito poucos sabem que até a maneira como esse corpo é tratado e vestido e preparado até os últimos instantes da permanência na terra, exerce uma certa influência sobre o espírito, porque é assim que o espírito apresenta-se diante dos santos que devem conduzi-lo ao reino dos céus. Na região celestial, somente herdam vestimentas especiais os santos de grande galardão, mas há muitos salvos lá, que estão lá com a aparência inteiramente igual à da terra,
só não permanecem assim lá as pessoas que na vida do corpo tenham sofrido, por exemplo, uma legião qualquer, um defeito físico qualquer, mas não por culpa delas, ou que mesmo que tenha sido por culpa delas, tenham todavia sido perdoadas e transformadas enquanto viviam no corpo. Mas a maior parte dos salvos lá, o Espírito, que é eterno, santíssimo, tem a aparência do corpo. As feições normais do corpo são mantidas. E até as vestes, não a veste material, mas a veste espiritual, com a qual o santo vive eternamente lá, porque nunca se acaba, é inteiramente semelhante à roupa, o calçado, aquilo que vestiram ou que prepararam o seu corpo para ser enterrado. Muitos não pensam nisto. Eu tenho para mim que se uma criatura pensasse que a sua maneira de vestir, de apresentar-se, de andar, de se pentear, de se calçar, tudo não só é visto por Deus, por Jesus e pelo Consolador, mas também deve ser justo, tudo deve ser justo de acordo com a doutrina, porque o Espírito é adornado com estas roupas e quando acaba o corpo ele apresenta-se diante de Deus e dos santos com a roupa que o adornavam na terra. Então dizia eu tenho para mim que a maior parte, por exemplo, das mulheres, se pensassem nisto, nunca iriam vestir uma minissaia. Porque eu tenho certeza que ninguém nesta terra irá pensar que seria possível apresentar-se, já não digo diante de Deus, mas diante de um santo, diante de um anjo, com uma minissaia, ou no tempo do verão com as costas inteiramente expostas, com as formas do corpo inteiramente marcadas, e assim por diante. Usam tais coisas por costumes sociais, para agradar a sociedade, e esquecem-se de que, ao contrário disto, deviam cuidar do corpo sim, mas com retidão e justiça, e adornar-se com adornos legitimamente aprovados, porque na terra, sendo de Deus, já vivem na presença de Deus, e no céu só poderão entrar legitimamente e honestamente apresentados. Eu, há poucos dias, fiquei impressionada com o fato que me contaram. Faleceu uma criatura de nossa igreja. O corpo estava no velório, então os que sabem, os irmãos, conhecem isto. Os que podem e sabem vão velar o corpo, enquanto está ali, porque o espírito também está ali. Por isso nós fazemos minutos antes do sepultamento o ofício religioso, que é a despedida do corpo e a homenagem para o espírito, e os apostólicos que podem participam do ato, que é sempre que possível dirigido por um pastor. Mas me contaram que naquele velório estava o corpo de uma moça que havia falecido, e adornaram o corpo o mais que puderam. Então pintaram os lábios com batom, para não parecer o roxo. Pintaram as faces com o rouge, para não parecer a fisionomia cadavérica. Enfeitaram os cabelos, pintaram as unhas,
de um vermelho muito colorido. E lá estava o corpo, adornado, segundo os costumes sociais da terra. Adornado para quê? Para apresentar-se diante de Deus não podia ser, de maneira alguma, porque tais coisas não foram deixadas no mundo para adornar o corpo pertencente a Deus e ao reino dos céus. Então adornaram para o fim, ao qual aquele corpo e aquela alma havia se dedicado. Agora, com isso, nós chegamos a um outro ponto de doutrina importantíssimo. Vejam por que a vaidade e os costumes sociais errados, como do exagero, principalmente nas roupas femininas, o exagero no uso do cabelo, atualmente tanto de homens como de mulheres, e assim por diante. Por que no mundo atual, tais extravagâncias, que conscienciosamente todos sabem que não vieram de Deus, porque só alimentam a cobiça do corpo, por que progrediram tanto no mundo? É lógico, porque cada alma que morre, cujo corpo falece naquele estado, e adornado e preparado para dar até o último momento possível uma adoração e reverência ao poder do pecado e da carne. Cada corpo que falece assim é um espírito que vai alimentar isto no mundo. Depois de tantos séculos, vejam lá, quantos espíritos existem condenados, separados de Deus, por causa dos seus pecados e da falta de arrependimento, e principalmente por causa de cultuar a carne e a matéria. Quantos espíritos não exercem influência sobre essa massa de povo, sem o poder de Deus e sem a verdadeira salvação? Mas, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, pelo seu poder infinito, a sua lei, a sua justiça, jamais feneceu de todo nesta terra. Sempre teve alguém que defendeu estas coisas. E nos tempos presentes, Jesus, revelando-se a Santa Rosa quando ela ainda estava no corpo, lhe mostrou e ensinou todas estas coisas. De maneira que nos tempos presentes, com a obra que a Igreja Apostólica realiza, ensinando que o Espírito, verdadeiramente de Deus e do Consolador, logicamente domina o corpo, e o corpo tem facilidade para deixar o pecado, as coisas pecaminosas e o culto, a idolatria, dirigida à matéria e às coisas materiais. E com a obra extraordinária que a Santa Rosa faz como Espírito Consolador, dando virtude ao espírito das pessoas verdadeiramente convertidas, tem ela conseguido manter em milhares de corações a honra, o pudor, a reverência, o temor a Deus. E há muito apostólico que sabe que precisa trajar-se, vestir-se, pentear-se, cuidar do corpo, sempre pondo acima de tudo o poder espiritual e a vontade divina, porque um dia irá apresentar-se diante de Deus, diante do Consolador de Jesus e de muitos santos, e o seu espírito, além de salvo e santificado, deverá estar adornado com as suas boas obras, inclusive com as obras da sua obediência, a disciplina determinada pela Igreja e pelo Consolador. De tal modo que, se o poder do inferno multiplicou-se muitas vezes para alimentar a cobiça e a idolatria
pelas coisas materiais e pela vaidade, também graças à misericórdia divina, o poder do Espírito do Pai, através de todos os seus santos e, logicamente, acima de tudo, através do poder salvador de Jesus e da Santa Valrosa como Espírito Consolador, este poder também tem se multiplicado muito. E é o grande poder exercido pela Santa Valrosa, conduzindo os seus santos e anjos e exercendo poder sobre o seu povo, que tem dado a esta igreja forças para viver uma vida disciplinada, de acordo inteiramente com a vontade divina. Mas eu lhes recordei esta noite este ponto de doutrina, que talvez pareça para alguns até um pouco chocante, por causa do assunto que trata, mas recordei para que os apostólicos, e principalmente a nossa mocidade, não deixe se iludir pela vaidade da terra, mas adorne e cuide do seu corpo honestamente de acordo com a doutrina, e muito especialmente alimente sua alma na verdade desta mesma doutrina e na comunhão com o Consolador, para que tenha poder e virtude em si mesmo, para vencer todas as tentações e todos os perigos e males que se apresentam no caminho de todos nesta terra, mas que no caso dos apostólicos deve tais costumes e tais pecados serem vencidos e cada um saber guardar a sua santificação e a sua honra. Houve um caso de uma moça que foi criada nesta igreja, casou-se aqui, mas depois começou a seguir caminhos tortuosos, afastou-se da igreja, foi excluída, pediu perdão, foi perdoada, voltou a pecar, voltou a ser excluída. E fizemos tudo para encaminhar aquela moça no caminho da honra, mas não foi possível. E muito moça ainda, eu penso que teria uns 20 e poucos anos. Ficou seriamente doente, estava afastada da igreja, como morreu afastada, não teve salvação. Mas para uma pessoa que foi criada nesta igreja e que conhecia tanta doutrina, foi absurdo e estarrecedor o que aquela moça falou horas antes de morrer. Ela disse para a mãe dela: eu sei que morro, porque o meu corpo não vai resistir, eu vou morrer, mas uma coisa eu tenho certeza, quando o meu espírito sair do corpo, eu vou pular no carnaval quanto eu quiser, e ninguém vai mais me proibir. Veja o estado em que pode chegar uma alma, mesmo que ela já tenha conhecido a verdade. Mas vejam ao ponto que pode chegar tal alma, se ela desprezar a graça divina e pisar e desprezar as oportunidades de uma vida melhor e de produzir frutos com os quais pudesse adornar-se espiritualmente a si mesma, para ter prazer nas coisas de Deus e na reta justiça. Então vejam os irmãos e as irmãs que me ouvem, vejam todos, enfim, que Deus o Pai, usando Jesus e a Santa Valrosa como Consolador, e determinando a doutrina e a disciplina e o modo de viver dos apostólicos, desta igreja apostólica, usou um ato de grande misericórdia e de grande compaixão. Porque Ele quer o seu povo fortalecido na sua graça, cheio das suas virtudes, para apresentar-se
de maneira digna sempre na terra, para ter forças a fim de fazer boas obras, que sejam frutos preciosos que enriqueçam a sua alma e para garantir-lhe a vida eterna para todo sempre. Por isto, nós ensinamos no livro Evangelho do Reino dos Céus, na página 168, versículo 20. As diversões que o mundo oferece proporcionam uma paz que não é paz. São uma ilusão, porque se o homem viver, por exemplo, 80 anos e gozar neste mundo conforme os prazeres da carne, pensando que gozou a vida, passará após o túmulo ao tormento do inferno, porque cada um colhe o que semeou. Por isso, nosso Senhor Jesus disse que aproveitará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Isto é importantíssimo, é uma afirmação de Jesus muito conhecida e muito citada por todos os religiosos, mas quase ninguém pensa sério neste assunto, a não ser os apostólicos sinceros, que amem o Consolador com muita devoção e com muita sinceridade. Que adianta ganhar o mundo inteiro em riquezas, em prazeres, em luxo, em beleza, em vaidade e tanta coisa mais, mas perder a alma, porque fica adornada somente de coisas materiais, e tudo que é matéria se acaba, e no fim fica um espírito que não tem adorno nenhum espiritual, não tem com que apresentar-se diante de Deus, e por conseguinte para lá não é levado absolutamente. Mas o apostólico deve viver garantindo a sua herança espiritual e principalmente lutar para bem servir a Deus, a Jesus e ao Consolador, e adornar-se espiritualmente com obras perfeitíssimas que lhe darão eterno galardão na presença de Jesus, do Consolador, do nosso Pai e de todos os santos. Amém.